Fala aí pessoal, beleza? Vamos lá, todo mundo aqui. Começar mais um cursinho aí da série de Candle. Então, falar sobre Candlestick, né? Primeiro ponto para a gente observar nessa série de Candlestick é padrões operacionais. Por que a gente vai se preocupar em olhar padrões operacionais? Por que a gente vai estar atento a isso? E por que a gente vai buscar aprender isso? Para prever comportamento de preço no mercado. Olhando o comportamento, olhando para o candlestick, você começa a prever comportamento de preço, você começa a prever, você passa a enxergar como é que o movimento do preço está, como é que o mercado está agindo em relação a isso. Então, o primeiro passo aí, nós vamos conhecer os principais padrões, né, altista de mercado, e aí olhar como que eles se comportam após tendência de baixa, né, como a gente localiza eles nos gráficos, né, nos fundos de gráfico. O que nós vamos olhar? Martelo invertido e linha de perfuração, né, nos padrões altistas. Martelo invertido é esse martelo aí, ó, de cabeça para baixo no fundo do gráfico. Quando o gráfico começa a cair, e aí você tem no fundo um padrão desse, né? Você acaba tendo condição operacional desta forma. E aí fica mais complicado porque você está olhando para um mercado que vinha forte na queda, né? na tentativa de alta, tem uma força vendedora, mas não consegue ficar negativo. E aí ele mostra padrão comprador, né? Não consegue deixar ele negativo, não consegue fazer ele virar menos. O outro, não menos importante, mas igual força, é a linha de perfuração. Linha de perfuração, o que acontece? Você vem num candle de queda gigantesco, né? E aí você tem um gap de baixa com uma alta que vai quase lá no final do fechamento do candle anterior. Isso mostra força compradora, né? No padrão de queda que vinha caindo e aí vira para alta. Dentro disso também a gente vai acabar olhando aqui estrela cadente, engolfo e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui antes, né, no padrão que a gente viu ali do martelo invertido ou no padrãozinho que a gente viu ali da nuvem negra. Aqui ó, martelo invertido ou nuvem negra. Vamos tirar aqui. Ó, vamos lá. Martelo, martelo, isso aqui é o enforcado que a gente viu ontem. Procurando o gráfico aqui, ó. Nuvem negra, ó. Abriu, tinha queda, ele faz até um engolfo, né? Na verdade, né? Nem chega a nem ser nuvem negra. Faz um engolfo, né? Trabalhando forte na alta. Então ele sempre vai ter esses padrões, onde ele está fazendo um movimento para um lado, você tem um padrão que ele faz a inversão, no sentido de você ter o martelo invertido, né? E a condição operacional de você estar sempre ganhando força, né? no mercado. Ele vem no martelo aqui, ó, não é o melhor exemplo, que não está no fundo, teria que estar no fundo, né, esse aqui, mas seria esse tipo de martelo no fundo do gráfico. Não tem no diário isso daqui. Aqui, achei. Ei, meu filho, tá aqui, ó. Martelo invertido, né, martelo invertido no fundo. Fez movimento, caiu, né, abriu caindo, e aí tá aqui o menino não consegue fechar baixo. Então tá trabalhando aqui o martelo invertido no fundo, né? E aí não consegue fazer o movimento de inversão, né? O outro padrão que a gente olhou aqui, vamos ver se eu acho um dele aqui também. Com certeza tem, mercado tem de monte desses padrões para a gente olhar no gráfico. E aí ele inverte a tendência para alta, né? Ele abre mais fundo do que onde ele estava, tipo num gapzinho de fundo, e aí volta a subir forte, fazendo quase um padrão de inversão. É que isso aqui é índice, índice geralmente não abre com gaps, né, para poder fazer a inversão, ele abre onde fechou. Mas ó, isso aqui seria mais ou menos, ele operou na queda e aí vem no movimento para cima, né, forte de alta de novo, fazendo esse padrão de inversão. Tá? Então ele vem
para inverter a tendência. Não é um engolfo porque ele não cobre o candle todo anterior. Mas ele vem no padrão de queda e aí ele faz um movimento forte de alta com a mínima mais abaixo do que o preço atual. E aí você tem esse padrão. Tá? Voltemos então para os padrões baixa. Quando é que se inverte a tendência para baixo? Vamos falar da estrela cadente, a famosa estrela cadente, que é o martelo invertido no topo. Né? Um martelo invertido no topo, a estrela cadente, um mercado de queda, onde você vê uma alta e aí termina essa alta porque entra a força vendedora no topo. Ele está subindo, ganha força, sobe, não. Aí vem os vendedores e bate nesse negócio. Né? No diário é melhor para ver isso porque são 6 horas de guerra e os vendedores vencem mostrando que é para baixo o mercado. Né? A mesma coisa acontece no engolfo de baixa. Abre com gap, desce, lambendo tudo, tomando tudo, engolfando tudo. E aí fazendo o mercado voltar a dizer não é para onde você queria ir. É para baixo. Vamos lá olhar no gráfico. Isso. Olhar só aqui não adianta. Vamos olhar no gráfico. Né? Cadê o martelo no topo lá que tem aqui? Eu sei que tem aqui. Ó o menino aqui, ó. Né? Vamos derreter. Né? Tem mais vendedor. E aí derreter 3 dias, 4 dias aqui. Olha isso aqui. Lá em cima. Desce bonito. Então sempre observar, uma coisa que eu tenho sempre falado na aula lá pro pessoal, e aí eu vou falar aqui para vocês sempre observar, uma coisa que deve ser observado muito, mas muito mesmo. Isso aqui tem que ser olhado religiosamente. Essa encrenca aqui, ó, chamada sombra. Sombra no gráfico, sombra. Olhem a sombra do candle. A sombra do candle diz muito sobre o movimento. A sombra do candle diz muito sobre o gráfico. A sombra do candle diz muito sobre como é que está se comportando o operador. A sombra está dizendo, olha, eu não aceito, eu não quero, eu acho que já foi demais. Né? É a sombra. Por quê? Porque é onde tem força contrária do movimento. É ela que determina o movimento? Não, é o preço, mas o preço foi até lá e não ficou. Por quê? Porque não existe uma força contrária. Então observem dentro dos padrões de candle aonde é que essas sombras estão levando você para operar, olhando para o gráfico, sempre observando o gráfico. Vamos ver o gráfico de hoje? Vamos ver se eu abro aqui o gráfico de hoje do índice. Nossa, do mini índice. Mini índice, gráfico de 1 hora. Né? Olha isso. Candle, dia, o dia abre aqui, ó, tentando cair, com gap, tentando cair. Faz um movimento forte para cima. Cadê o Ibov? Ibov no diário. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ele vem na tentativa de querer cair, ele abre querendo cair. Não fica, sobe direto, força compradora de monte. Muita força compradora no papel. Não deixa cair, mas também não sai da consolidação. Prestem atenções nos padrões. Né, onde eu tenho martelo no fundo, tenho engolfo de baixa, tenho lateralização de preço. E olha o tamanho dos candles, bem menores do que o volume operacional que a gente tinha. Isso é sinal de que o preço não está conseguindo subir, mas também não está conseguindo cair. Está parado aqui, ó. Nós temos hoje, dia que eu estou gravando isso aqui é uma quarta-feira. Quarta, na terça foi feriado, segunda, 2 dias, mais 5, 6, 7. Pô, você tem 3 semanas e meia quase 2 semanas inteiras de negócio aqui, quase 2 semanas inteiras, contando com o feriado, 7, vai dar 5 dias operacionais mais 3, 1 semana e meia, mais de 1 semana e meia, falta 2 dias aqui para a gente fechar 2 semanas de operação de lado. Isso não é normal, isso não é normal, prestem atenção no movimento do gráfico, preste atenção nas sombras. Tem sombra aqui, pode começar a fazer sombra aqui. Os candles podem começar a ficar maiores e com sombra, mostrando qual é a tendência, ok?
Fiquem atentos a isso. Formação de candlestick, formação gráfica e por que que o preço não está andando. Ou por que o preço foi para o outro lado. Prestem atenção a isso, que fica mais fácil operar, fica mais fácil montar posição, fica mais fácil você deixar de perder dinheiro no mercado financeiro. Ok? Um abraço.